Se eu pudesse, passaria a vida viajando. Sou dessas que precisam mudar de paisagem, de ambiente, sei lá, de horizonte, para se sentir inspirada, ou energizada, ou simplesmente mais viva. Alto da vida que insiste, vinais surgindo na estrada, verde em volta, cabeça apagada. Seu cabelo no vento, retrato perfeito, tudo simples, tudo do jeito certo. Hoje é dia de vinícola, só eu. Mas como esse ainda não é um sonho possível, eu encontro outras formas de saciar essa vontade. Uma delas é descobrir lugares diferentes perto de casa. A moça explica o sabor de cada safra, você faz careta, eu e E hoje vamos a uma vinícola que fica a apenas 40 minutos do centro de Toronto, marcando a borda. mas que parece pertencer a outro mundo. Ela comprida, tábua na A paisagem muda sem aviso, o ritmo desacelera, salgado com doce, seu olhar dizendo fica mais um pouco. e de repente dá para esquecer o trânsito, o barulho e o vai e vem da cidade grande. Aqui o distanciamento acontece quase sem esforço, como se viajar às vezes fosse só uma questão de direção. Conta teus planos, teus medos banais. Eu conto histórias de quando era mais imaturo, perdido, sem rumo nenhum. Você prova o vinho, diz brinda ao futuro. A gente veio nessa vinícola aqui, é a segunda vez que a gente vem, porque é muito perto de Toronto. Sei lá, meia hora, 40 minutos dirigindo e a gente tá aqui. E claro que Niagara é a região mais famosa, né, de vinícolas aqui, a gente já foi lá também, já levei você com o vlog. Tem mais opções, obviamente, tem lugares muito bonitos lá, mas essa daqui eu gosto muito, a gente, na verdade é a segunda vez que a gente volta, porque é muito perto, então quando a gente quer, assim, sentir que a gente tá fora de Toronto, sem necessariamente ter que sair muito de Toronto, tecnicamente não é mais a cidade de Toronto, é Markham, né? Aqui é Markham, mas é coladinho, assim, então é praticamente Toronto. Bom, aqui não tem muita coisa para comer. No verão eles têm um chefe aqui, então você pode pedir uma comida mais elaborada, mas agora no inverno, como tem menos visitas e tal, você pode vir degustar o vinho, eles têm menu de degustação, você pode degustar os vinhos deles, você pode comprar e levar para casa também, e aí você pode fazer o que a gente tá fazendo, que a gente pediu a tábua de frios deles. Frios, a gente pediu duas tábuas, a de frios e a de queijos, pra gente comer degustando os vinhos. Você escolhe, eles trazem a lista dos vinhos que eles têm disponíveis, e aí você pode pedir e eles trazem a amostra para você degustar. Sentados perto da janela comprida, tábua na mesa colorindo a vida. Chardonnay for you to try. That one's like a new one. We just like bottled it roughly like a month ago. It's like a barrel fermented in a barrel aged in French oak for 1 year. Subtle oak, lots of like a ripe pear, peach, and it has like a secondary aroma like white popcorn, something like that. And this is the dry style Riesling, okay? They like peach pear, honeysuckle, and grapefruit notes over here. Conta teus planos, teus medos banais. Eu conto histórias de quando era mais imaturo, perdido, sem rumo nenhum. Você prova o vinho, diz brinda ao futuro. Flight, que é quando vem aquelas amostras. Normalmente quando a gente pede flight, vem tudo junto e você pode ir experimentando. Dessa vez eles trouxeram primeiro os brancos e acho que depois, que a gente pediu os tintos depois, mas normalmente vem tudo junto. Que é como eu prefiro, pra falar a verdade. Eu gosto de experimentar todos os vinhos ao mesmo tempo, pra eu
poder ver a diferença. Mas enfim, aqui a gente tem os brancos, eles trouxeram, a gente escolheu um Chardonnay e um Riesling. Tá vendo? Ah, tá vendo? Bom, ele trouxe os tintos pra gente. Um deles é Merlot Syrah e, vou ser sincera, a gente sempre pede alguma coisa com Syrah por causa da Syrah. Nós somos muito profissionais. Mas o outro, na verdade, a gente já tinha experimentado outra vez que a gente veio aqui e a gente comprou uma garrafa dele pra levar. Qual é o Meritage, o nome? Aliás, eu entendi bem, ele falou que esse Merlot Syrah é 2018. 2018, então 8 anos. Tá fazendo 8 anos. 8 anos. Altas expectativas. E esse daqui, ele é 2022. É um blend de uvas e é o primeiro vinho que foi feito aqui nessa vinícola. E, é claro, a tábua de frios e a tábua de queijos pra gente acompanhar com os vinhos. Perto da janela comprida, tábua na mesa colorindo a vida. Queijo, fruta, salgado com doce. Seu olhar dizendo fica mais um pouco. De quando era mais imaturo, perdido, sem rumo nenhum. Você prova o vinho, diz brinda ao futuro. E aí trouxeram pra gente Iced Wine, ou seja, vinho de gelo, que é tradicional aqui no Canadá, aqui na região de Niagara, e pelo visto aqui também é o vinho mais tradicional, que é um vinho de sobremesa, porque ele é um vinho doce. E ele tem esse nome, vinho de gelo, porque a uva realmente congela. E ela precisa ser congelada no inverno para você poder fazer com que a uva fique doce o suficiente para você fazer um vinho doce de sobremesa. Só que a gente nunca pede, porque eu vou ser sincera, eu não gosto de vinho de sobremesa. Vinho do Porto. É da mesma categoria do vinho do Porto, assim, para você ter uma ideia. Que é quase um licor, é quase uma coisa que você degusta assim na sobremesa, não é um vinho que você toma junto com a comida. E eu não sou muito chegada, que eu não gosto muito de vinho doce. Então a gente não pediu na nossa amostra, mas o cara trouxe. Acho que deve ser, tipo assim, todo mundo deve vir aqui pedir. E ele queria que a gente experimentasse. Você quer experimentar pra gente? Deixa eu experimentar. Você experimenta com gosto, né? Você vira assim, eu dou uma bicadinha. Né? Não, é bom. É bem doce. E é bom. Deixa eu experimentar. É gostoso. Não é tão doce. É bom. Eu gostei. Esse eu gostei. Assim, ainda não é meu tipo de vinho, porque eu não vejo assim, não é que eu não gosto do sabor, eu não vejo o momento que eu tomo. Porque eu gosto de vinho com a comida ou comendo alguma coisinha, assim. Eu não me vejo comendo uma sobremesa e tomando vinho. Não é o meu estilo de vinho. Jogar no sorvete, isso aqui fica bom. Agora acabei de encontrar o motivo pra tomar vinho de gelo. Tábua na mesa colorindo a vida. Queijo, fruta, salgado com doce. Seu olhar dizendo fica mais um pouco. Da outra vez a gente levou esse biscoitinho, lembra? Que eles serviram pra gente. Quer levar? Quer levar desse, então? Suave, seu batom marcando a borda da taça. Sentados perto da janela comprida. That one's really tasty and goes really well with the ice wines. Like it? Você prefere esse? Tá bom. Levar esse em vez do outro? Pode ser. Ah, um. Tem walnut. São iguais, né? Acho que são iguais. Apple topper. That's a blueberry one. And there's like a jalapeno rosé. Oh, jalapeno rosé. Yeah. The one at the bottom. If I'm right, is it? Yeah. The jalapeno rosé. Yeah. Thank you so much.
you mixed it first, okay? Okay. Before serving, and like you see on the jar, like there are like hand painted by local artists. Okay. Oh, If you want, you can grab the one you like. oh, they are different. Oh, I like this one. I like the snowman. Thank you so much. No problem. Have a good day. Just push. Peça, desliga o corre, esquece a conversa. Você dirige, eu escolho a playlist. Rindo alto da vida que insiste. Vinais surgindo na estrada, verde em volta, cabeça apagada. Seu cabelo no vento, retrato perfeito. Tudo simples, tudo do jeito certo. Hoje é dia de vinícola, só eu e você. Taça na mão, tempo pra se perder. Fugir da rotina, rir de qualquer motivo. Entre uva e céu, nosso plano tá vivo. A moça explica o sabor de cada safra. E aí, agora que a gente chegou em casa, eu vou descansar, que eu tô muito cansada. Acho que eu vou tirar um cochilinho. Sábado à tarde tá escuro pra caramba aqui, porque são... Que horas são? São 5h20 agora. Tá, é a hora que ia começar a escurecer mesmo. Mas, de repente, a gente pegou uma chuva no caminho que não é muito comum a gente ver aqui em Toronto, principalmente no inverno. Que era uma chuva assim, sabe aquelas chuvas que parecem chuva de verão? Mas nem a chuva de verão, porque obviamente não é verão, mas também porque chuva de verão é rápida, né? Cai bastante e acaba. E essa chuva, assim, ela tava quase o caminho inteiro. A gente pegou essa chuva. Não é muito comum mesmo, assim. É aquela chuva pra gente ficar em casa, dormindo um pouquinho. Então, antes eu... peraí. Primeiro eu tenho que mostrar. A gente comprou um biscoitinho lá, que é um biscoitinho de vinho de gelo, que a gente já tinha comprado outra vez. Quer dizer, esse é diferente. Da outra vez a gente tinha comprado um que era um menor, assim, e dessa vez tinha esses que são do tamanho quase de um cookie, mas eles são com amêndoas. Ele é feito de amêndoas e vinho de gelo. O cara deu pra gente experimentar. A gente tava quase trazendo outro, aí ele deu pra gente experimentar esse daqui. A gente resolveu trazer, ficar um pouco diferente. E também, quando a gente tava saindo, ele acabou dando pra gente essa geleia de vinho. E essa de vinho com jalapeño. Deve ser bom, hein? Aliás, acho que o vinho é Merlot, se eu não me engano. E... Quê? Rosé? Não, mas ele falou Merlot. É jalapeño, apricot, jalapeño, rosé. Verdade. Não sei de onde tirei Merlot. Enfim, e olha só que bonita essa jarra, ou essa, como eu posso dizer, esse pote. Ele é pintado à mão por um artista local, então cada embalagem é diferente, tinha vários modelos assim que você podia escolher. Na verdade, eu acho que eles estão dando porque, como você pode ver, é um tema de Natal, eles devem ter feito pro Natal, e deve ter sobrado alguns, e aí eles estão dando pros clientes que vão lá. Mas, enfim, eu adorei, e tô super curiosa pra experimentar essa geleia. Da próxima vez que a gente fizer uma tábua de frios, com certeza eu vou colocar essa geleia pra gente experimentar. Mas como eu falei agora, eu acho que eu vou tirar um cochilinho, que tá bom pra tirar um cochilo, sabe? E hoje à noite eu vou cozinhar, claro, se você já vem aqui nos vlogs, se você já acompanha os vlogs, você sabe que sábado ou a gente sai pra jantar à noite e aí o dia é mais tranquilo, ou então a gente sai pra almoçar ou tem um brunch fora e aí de noite a gente fica em casa e faz um jantarzinho em casa, algo mais tranquilinho em casa à noite. E hoje é um dia desses, então eu vou descansar um pouquinho, eu vou fazer uma carne. Eu tinha esquecido de botar a carne pra descongelar, botei agora pra descongelar e tô apontando pra lá porque eu botei perto do aquecedor pra ver se descongela mais rápido. Dedos cruzados, senão vou ter que arranjar outra coisa pra gente comer hoje à noite. Gray sky hanging, kettle starts to hum, steam on the window, drips in time with my thumb, thick socks on the heater, old sweater. Bom, depois de descansar bastante, dormi um pouquinho, não consegui dormir muito, eu tava pegando alguns vídeos que eu fiz hoje à tarde pra postar no Instagram e tal, postar nos stories e tal. E aí seu cérebro acaba ficando não é agitado, mas né, fica em estado de trabalho. Mas pelo menos eu fiquei na cama, então foi bom. E agora eu vou preparar o jantar. Eu tenho dois bifes anchos e acho que eles estão descongelados. Eu uso o termômetro para fazer, então mesmo que demore mais, não tem problema, o termômetro vai me avisar quando ficar na temperatura certa, então acho que vai dar tudo certo. Eu tenho um termômetro inteligente que eu coloco o ponto da carne que eu quero e ele me avisa quando chega naquele ponto que eu quero. Então, claro, deve demorar mais hoje, mas acho que, bom, enfim, acho que vai dar certo. Só tem que tomar cuidado para não queimar por fora. Mas eu tô, assim, curiosa, porque carne
com batata? Eu faço sempre, né? Você que vê que eu adoro carne com batata. A gente sempre tem essa carne no freezer pra noites como essa. E, abriu tudo aqui. Mas ontem, se você viu o vlog de ontem, eu fui no mercado comprar coisas pra fazer a linguiça de frango que eu fiz ontem. Ontem a gente fez linguiça, a gente realmente encheu a linguiça em casa. Ficou muito gostosa. E aí eu tava procurando uma pimenta pra colocar na linguiça. Eu tava explorando a área de pimentas assim do mercado, que tinha muitas pimentas interessantes. E aí eu vi a shishito, né, que fala shishito pepper, que é uma pimenta que a gente tem visto bastante aqui ultimamente em restaurantes. Eles servem muito como, tipo, como eu posso dizer? Pode ser um acompanhamento, mas pode ser também como uma entradinha, o que eles chamariam appetizer. Então, assim, quando eu vi lá, eu fiquei curiosa pra comprar. Andei pesquisando como se faz, e se faz de uma forma bem fácil, eu não preciso nem tirar a semente dela. Aliás, ontem eu coloquei no frango, coloquei uma dessa e ficou super tranquilo. Ela só assusta, tá? Ela assusta, mas ela arde menos do que assusta, eu garanto. Então, pelo que eu andei pesquisando, é só passar mesmo na frigideira. Você pode colocar um pouquinho de molho shoyu, se você quiser um toque oriental nela, que é o mais tradicional. Ela é muito usada na cozinha asiática, na cozinha japonesa e coreana. Então você pode colocar molho shoyu, você pode também colocar limão. Talvez limão seja uma opção se você tá com medo de ficar muito picante. O limão, ele corta picância, né? Eu tenho limão, eu tenho um suco de limão ali. Infelizmente não é o limão, não, só tem laranja. Eu não tenho limão, mas eu tenho suco de limão. Talvez eu coloque um pouquinho. Mas a minha ideia eu vou fazer tudo normalmente, assar as batatas. Eu tenho batatas aqui pra fazer com o bife. Fazer o bife e depois na mesma frigideira que eu fizer o bife, eu vou jogar as pimentas. Quer dizer, eu vou dar uma olhada, ver como é que vai ficar a frigideira, se vai ficar muita gordura de bife. Vamos dar uma olhada como vai ficar aquela gordura ali. Se eu achar que vai ficar legal, eu uso essa mesma gordura pra jogar as pimentas. Se não, eu faço numa frigideira à parte. Pensei em talvez usar um óleo de gergelim, que aí fica mais oriental ainda. Mas vamos lá, não tenho... É assim, eu começo sem ter uma ideia muito fixa. Digamos que eu começo tendo uma direção. No meio do caminho a gente chega lá, e o forno tá avisando que é hora de começar. Você corta as batatas, eu ajeito a mesa devagar. Sal grosso na carne, na lata. Relógio esquece de andar. Um fio de azeite brilhando. Seu riso invade o lugar. Você prova o tempero dançando. Eu finjo saber cozinhar. Jantar de sábado, só eu e você. Cheiro da carne subindo, vontade de viver. Batata dourando, o tempo a se perder. Um gole de vinho e o mundo esquece da gente sem perceber. Você traz a pimenta suave, coloca bem perto do meu prato. Diz, cuidado que isso acende. E olha pra mim meio de lado. Eu sirvo vinho na taça, toque leve de mãos ao cruzar. O som na sala bem baixo, sua voz vem me embalar. O jantar foi um sucesso e essa pimenta recomendo demais. Ficou deliciosa, sabor marcante, intenso, mas sem arder. Achei perfeita para acompanhar carnes vermelhas, porque é daquelas que acrescentam personalidade ao prato sem roubar a cena. Minha cadeira, seu cheiro preso